irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Moisés Farias e esse é o seu canal Momentos com Deus. E desde já eu quero agradecer a você, agradecer mesmo, tá certo? De coração por você ser inscrito em nosso canal. E você que ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade. Inscreva-se aqui em nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe aquele like e seja abençoado com a palavra de Deus. E hoje eu quero tratar sobre um assunto bíblico e teológico com você, com a sua família, isso mesmo. E para tratar sobre esse assunto, Deus nos concede a honra e o privilégio de estar conosco o nosso irmão Willton Gomes. A paz do Senhor, irmão Willton Gomes. A paz do Senhor, irmão Moisés. A paz do Senhor a todos os telespectadores. Amém. Para nós é uma honra tê-lo aqui em nosso canal Momentos com Deus. E, queridos, nós queremos tratar sobre um assunto bíblico e teológico, como já dissemos, e o nosso tema de hoje é possível conhecer a Deus? O que você acha? Em meio a um mundo cheio de pecado, em meio a um mundo cheio de violência, de corrupção, você acha que em meio a tudo isso é possível o homem conhecer a Deus? Esse é o tema do nosso programa, do nosso canal nesse dia. Fique conosco e vamos conversar aqui, dialogar sobre esse tema muito interessante. E para dar base ao nosso tema, eu quero ler com você um versículo da Bíblia Sagrada, um versículo da Palavra de Deus que está em Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá com a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Glória a Deus. Você pode dizer amém aí na sua casa? Glória a Deus por isso. Irmão Willton Gomes, iniciando a nossa conversa sobre Bíblia e abordando esse tema tão importante dentro da sua experiência, é possível o homem conhecer a Deus, irmão Willton? É possível sim, irmão Moisés. A Bíblia nos revela diversos homens e mulheres que conheceram a Deus. Exemplos disso está no livro do Gênesis, no capítulo 5, versículo 22 ao 24, Enoque. Um homem que teve uma intimidade com Deus tão grande que Deus o tomou para si. Mas na frente vamos ver no mesmo livro, no capítulo 6, versículo 13, o exemplo de Noé. Um homem que conheceu a Deus, que teve intimidade com Deus. Mas na frente também vamos ver no mesmo livro, no capítulo 17, versículo 23 ao 29, Abraão. Um homem que Deus conversou com ele a respeito da cidade de Sodoma e Gomorra. Então temos, em meio a diversas calamidades, temos como sim conhecer a Deus. Glória a Deus. É muito interessante, irmão Willton Gomes, quando o senhor fala sobre esses personagens bíblicos que tiveram um conhecimento íntimo e pessoal com Deus. Só que a gente precisa entender algumas verdades sobre esse conhecimento que o ser humano ele tem acerca de Deus. Em primeiro lugar, a gente, irmão Willton, poderia pontuar que o conhecimento que o ser humano tem acerca de Deus é um conhecimento limitado e não pleno. O senhor concorda com isso? Verdade, irmão Moisés. Nós não temos como conhecer por completo a Deus. Ele não nos revela o seu pleno conhecimento. Nós temos, como o senhor mesmo falou, um conhecimento limitado. E por isso precisamos sempre buscar a conhecer a Deus. É bem interessante falar sobre esse assunto, porque quando a gente diz que o homem pode sim conhecer a Deus, mas esse conhecimento ele é um conhecimento limitado. Por que ele é um conhecimento limitado? Porque nenhuma criatura jamais conhecerá por completo ou terá um conhecimento pleno do seu Criador. Em segundo plano, a gente pode dizer que o homem ele tem um conhecimento limitado acerca de Deus,
Porque se Deus se deixasse ser conhecido por completo, ele não seria Deus. Porque imagine só, imagine uma criatura conhecendo plenamente o seu Criador. Então, esse Criador iria se igualar à sua criatura, não é verdade? Verdade. Então é por isso que é possível sim o homem conhecer a Deus, porém, esse conhecimento que o homem tem de Deus é um conhecimento limitado. Irmão Wilton Gomes, eu pergunto para o Senhor, quais seriam os meios pelos quais nós podíamos conhecer a Deus, ou podemos conhecer a Deus? Podemos conhecer a Deus através da oração. A oração é um diálogo com Deus. Glória a Deus. Você só conhece alguém dialogando com Ele. E através da oração você vai começar a ter uma intimidade com Deus, o Criador. Muito bom, muito bom. O primeiro meio pelo qual a gente pode conhecer a Deus é isso aí, é a oração. E como o Senhor bem disse, a oração, ela é um diálogo com Deus, não é verdade? Só conhecemos outra pessoa quando passamos a dialogar com ela. Por exemplo, eu só conheço o senhor, irmão Wilton Gomes, porque sempre nós estamos conversando. É verdade. Se a gente não tivesse sempre um diálogo, e é bom pontuar isso aqui, porque quanto mais eu convivo com o Senhor, mais eu lhe conheço. É isso aí. Através da oração você vai ter uma intimidade maior com o Deus. E você não vai conhecer outra pessoa se você não consegue dialogar com ela. Então é necessário ter a oração, é necessário ter um diálogo, uma conversa diária com Deus. Então, irmão Wilton, baseado no versículo que lemos aqui, Oséias 6:3, nós podemos dizer que esse conhecimento, ele é um conhecimento progressivo, não é isso? Porque veja o que Oséias diz: conheçamos, prossigamos em conhecer a Deus. Então, no momento que eu mantenho um diálogo através da oração com Deus, e isso eu vou aprofundando cada dia, cada amanhecer, cada momento, é uma oportunidade de conhecer mais a Deus. É verdade. Glória a Deus. Meus queridos, esse tema é muito interessante. Irmão Wilton, qual seria o outro meio pelo qual a gente podia conhecer ou pode conhecer a Deus? Nós podemos também conhecer a Deus através da palavra escrita. A Bíblia nos revela, no livro de João, capítulo 1 e versículo 14, que o Verbo se fez carne. Então, através da Bíblia, nós podemos ter mais um conhecimento, ou mais uma profundidade em conhecer a Deus. Muito bem. Anote bem aí, tá certo? O primeiro meio pelo qual a gente pode conhecer a Deus, já foi tratado aqui, é a oração, segundo a palavra. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, e para nós aqui, irmão Wilton Gomes: tudo que precisamos saber sobre Deus está na sua palavra, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Se a gente quiser saber sobre o ser de Deus, está escrito aqui. Se quisermos saber sobre o seu caráter, sobre a sua personalidade, sobre a sua divindade, sobre o seu amor, tudo isto nós encontramos aqui. Então, a própria Bíblia revela quem é Deus. Verdade. Né? Traz um conhecimento para nós acerca desse Deus tão maravilhoso. A outra coisa também, irmão, que a gente poderia pontuar como meio de conhecer a Deus é olhando para a criação. A criação revela Deus. E isso está em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre essa verdade. A natureza revela que há um ser supremo. Eu fico imaginando, irmão Wilton Gomes, quando muitas pessoas se autodeterminam ateu e não querem acreditar que existe um ser supremo.
quando na verdade, quando a gente olha para a criação, olha para a natureza, olha para os mares, para os animais e para o próprio ser humano, como criatura de Deus, a gente pode imaginar que existe um ser supremo, alguém que é maior, alguém que deu origem, que criou todas aquelas coisas. É impossível o homem olhar para a natureza e não acreditar que exista um Deus. É verdade? É verdade. Glória a Deus. Irmão Wilton Gomes, está muito boa a nossa conversa acerca de Deus, e a gente já pontuou aqui algumas verdades. A primeira foi: é possível conhecer a Deus, e este conhecimento ele é progressivo. Quando a gente fala que esse conhecimento é progressivo, isso implica dizer que tem pessoas que conhecem a Deus mais do que outros, sim ou não? É verdade. Tem pessoas que têm uma intimidade maior. Nós vamos relatar na Bíblia que os discípulos de Jesus, ele tinha um certo conhecimento, mas tinha outro que era mais próximo. Ou seja, para eu ter uma intimidade com alguém, eu tenho que começar a me aproximar dele. Então, se você quer ter intimidade com Deus, você tem que começar a se aproximar. Porque se você não se aproximar, você não consegue ter uma intimidade maior com Deus. Glória a Deus. Irmão Milton, eu estava lendo esses dias e eu encontrei duas palavras teológicas que apontam para esse conhecimento acerca de Deus. A primeira palavra é cognoscível e incognoscível. Aí a minha pergunta para nós aqui debatermos seria: o que significa um Deus cognoscível e um Deus incognoscível? Essas duas expressões, cognoscível e incognoscível, são expressões teológicas que nós usamos para referir ao conhecimento que temos acerca de Deus. O que seria um Deus cognoscível? A gente poderia dizer que Deus ele é cognoscível porque existe algo em Deus que podemos conhecer. E o que quer dizer um Deus incognoscível? É que existe algo em Deus que nós não podemos conhecer. Logo, a gente pode dizer o seguinte: todo conhecimento que temos acerca de Deus, nós só conhecemos porque Ele se deixou ser conhecido. Se Deus não se deixasse ser conhecido, nenhum homem poderia conhecer. E isso é muito interessante. Está entendendo? Deus, ele é cognoscível, mas ao mesmo tempo ele é incognoscível. Deus é um ser que a gente pode conhecer ele, e no mesmo momento é um ser que a gente não pode conhecer ele por completo. Aqui está um Deus cognoscível, um Deus incognoscível. Então, querido ouvinte, eu quero dizer para você que todo conhecimento que temos acerca de Deus é porque Deus se deixou ser conhecido. Ao contrário, nenhum homem, irmão Wilton, poderia conhecer a Deus. É verdade. E isso aqui é revelado graça. O que é graça? Favor imerecido. Porque quando Deus ele criou o homem, ele disse: façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Então o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Porém, se Deus não tivesse se revelado lá no jardim, o homem não ia saber quem foi que o criou, quem foi que o fez. Então a graça nos faz conhecer a Deus cada vez mais. Através da sua misericórdia, nós conhecemos a Ele. Glória a Deus. Que coisa excelente. Porque até para conhecermos a Deus, nós dependemos dele. É verdade. Entendeu? Então, o ser humano, a criatura, ele é totalmente, eu estou dizendo totalmente, dependente de Deus. Tanto para receber a salvação,
quanto para conhecê-lo. Porque se Deus não se revelasse, a gente não conhecia. Mas glória a Deus que o Senhor nos deu essa oportunidade de conhecê-lo. E é por isso que nós estamos aqui. Irmão Willton Gomes, eu quero agradecer ao senhor, tá certo? Por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra participar desse quadro e espero que você seja tocado pelas palavras que foram ditas aqui e comece a conhecer a Deus, porque Ele quer fazer uma amizade com você. Glória a Deus. E para encerrar, irmão Willton, eu quero agradecer a você, telespectadores, você que nos deu a honra de estar nos ouvindo até agora. Muito obrigado. E você que já é inscrito, muito obrigado. E você que ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se, deixe aquele like que será de bênção para a nossa vida e também para a sua vida. Deus abençoe. E esse foi o nosso diálogo com Bíblia e nós tratamos sobre este assunto. É possível conhecer a Deus? E dentro de uma singela palavra tivemos a honra de falar sobre este assunto bíblico e teológico. Espero ter sido de bênção para a sua vida, para a sua família. A paz do Senhor Jesus Cristo. Mas antes eu quero orar por você, tá certo? Eu quero pedir ao nosso amigo irmão Willton para fazer uma oração por todos os irmãos que estarão ouvindo este programa, que estarão ouvindo este canal que está sendo de bênção para a nossa vida. Vamos orar? Amém. Vamos orar sim. Pai, em nome de Jesus. Eterno Deus, obrigado, Senhor, por este momento que passamos em Tua presença. Abençoa a todos os Teus servos que estão nos ouvindo. Abençoa o Teu servo, irmão Willton, Senhor, que nos deu a honra de estar aqui conosco. Pai eterno, fica conosco, nos ajuda sempre. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus em Cristo te abençoe.